Vai marcar aqui. A gravação está iniciada. Bom dia, Ulisses. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está iniciando aqui a primeira live do grupo novo de Lei Geral de Proteção de Dados, onde a gente vai estar sempre tratando de privacidade e segurança da informação. E hoje são dia 16/2, uma quinta-feira. A gente tem a proposta de ir de 9 até as 10. A gente iniciou a gravação agora às 9h12. A primeira live que a gente está fazendo, e aí qual que é o propósito do grupo, né? Para que a gente sempre tenha isso colocado. A gente quer trazer para dentro do grupo fechado agora de Lei Geral de Proteção de Dados, Privacidade e Segurança da Informação, uma questão prática do que é o ajuste à Lei Geral de Proteção de Dados, o que é segurança da informação e o que é privacidade. Considerando que a gente, no primeiro enquete que a gente fez, a gente recebeu que as pessoas querem saber um pouco mais sobre Lei Geral de Proteção de Dados e as pessoas querem saber também como vender um pouco melhor a Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse sentido, primeira live, ela vem com o objetivo de fazer isso, da gente entender como que a gente vai influenciar o mercado, porque o mercado técnico, ele já existe. Já existe muita gente vendendo certificação, já existe muita gente vendendo treinamento, e esse mercado não vai acabar, porque tem muita gente ansiosa para entrar no mercado de Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é uma expectativa muito grande, mas ele não é uma realidade natural. Por que ele não é uma realidade natural? Porque nem todas as empresas entenderam que isso pode ser um valor agregado. Quando a gente fala de valor agregado, que significa menos retrabalho, menos risco de ficar parada, menos prejuízo porque alguma coisa deu errada e aí ela ficou desligada. A gente viu exemplos disso em grandes empresas. Então a gente não está falando que as grandes empresas não estão se atentando para isso, as pequenas não vão estar. E eu acredito que um dos motivos disso acontecer é por conta do CPF. Quando a gente fala do CPF no balcão da farmácia, a gente acaba prestando um desserviço àquilo que é o nosso propósito, que é vender ajuste de segurança da informação, que é vender privacidade. Porque se na farmácia ele te pede o CPF, é porque ele está te dando um desconto, existe uma contrapartida real. Hoje a gente aceita dar o nosso CPF, o nosso usuário, o nosso e-mail, a nossa assinatura digital para um punhado de gente por conta de a gente estar recebendo um serviço. Que tipo de serviço a gente vai estar recebendo? De acessar o Google, de acessar o Waze, de acessar o Bing, de acessar um serviço qualquer serviço free na internet. A primeira coisa que ele vai te questionar é o seu login, a sua credencial. E quando isso acontece, olha o tamanho do problema que é. A gente está falando para o mundo que o CPF na farmácia é problema, torna o leigo um cara que vai brigar com o balconista, que nenhum dos dois tem nada a ver com aquilo. A gente criou um protocolo complicado que agora comprar uma aspirina, você vai ficar mais ou menos 30, 40 minutos assinando papel lá no balcão, porque você tem que dar um punhado de aceite, que a farmácia ela é muito inteligente e ela já se adaptou, ela precisa de saber o que acontece e a gente fica ainda nesse discurso. Qualquer palestra de Lei Geral de Proteção de Dados, ela inicia falando a mesma coisa, preocupado com o CPF, preocupado com o balcão da farmácia. A gente viu aqui uma discussão que fala sobre uma questão que eu achei assim o fim do mundo. Bom dia, Vânia. As pessoas elas falaram que em São Paulo é proibido na farmácia pedir o CPF. Como que pode ser proibido se isso é uma informação que vai para a nota fiscal? Então, é uma incoerência por conta de desinformação. Então, como a primeira live está acontecendo hoje, eu queria estar falando sobre uma questão que é o seguinte: a gente precisa, como profissionais de Lei Geral de Proteção de Dados, influenciar o mercado de clientes, porque o mercado de técnico ele já está influenciado e ele é comprador.
Mas o mercado de cliente, ele precisa de ser colocado no lugar certinho. Então, quem fala para muita gente, não fala para ninguém. Quem fala para uma persona ou para uma pessoa, consegue ser ouvido. E aí, eu queria estar trazendo uma informação que é a do LinkedIn. E por que eu queria estar trazendo essa informação do LinkedIn? Eu vou estar compartilhando essa página aqui, que é a minha página pessoal, e cada um de vocês tem uma página que não é compartilhada. Então, toda vez que você entrar nesse lugar, ela é exclusiva, ela é só sua, só você que sabe. Aí vocês estão vendo aí uma página que... eu quero estar vendo vocês. Essa página, ela chama linkedin.com/sales/SSI. Ela é uma medida. E por que o LinkedIn colocou dessa forma? Porque ele virou e falou o seguinte, e aí eu estava um pouquinho no aquecimento conversando com a Jennifer e com a Daniela, e aí falei assim, o que o LinkedIn está mostrando para a gente? Imagina que a gente está na rua e aí a gente se conheceu. Eu cheguei e vi o Dante, que é um cara da informática, que é um cara que eu encontro com ele no passeio, porque a gente é da mesma cidade, Juiz de Fora, embora agora eu não esteja lá, eu estou em Ubar. Mas aí eu encontrava com o Dante na rua, eu chegava e falava, senhor Dante, eu sei que você é da área de informática, eu sou o Pedro Henrique, tudo bem? Tudo bem. E aí eu dou as costas para ele e vou embora. Eu crio um vácuo naquilo. Ele sabe meu nome, eu sei o nome dele, eu consigo saber o que ele faz, ele sabe o que eu faço, mas simplesmente a gente não conversa. O que acontece hoje no LinkedIn? Quanto de nós já nos conhecemos e a gente não trocou nenhuma informação? Quanto de nós já nos conhecemos e a gente não interagiu com nenhum conteúdo que o outro postou na rede? Significa que a gente não foi criando relacionamento. E isso que essa ferramenta está mostrando, ela traz 4 componentes, que é um componente que você pode falar o seguinte, mas eu não quero ser influente na rede social. Tudo bem, mas você quer ser influente no seu mercado, aonde você atua? Você quer ser influente naqueles clientes que você já atua e que eles não te contratam para ajuste de lei geral de proteção de dados, ou para litígio, ou para tecnologia da informação? Se a gente quer alterar essa forma que o cliente nos olha, a gente tem que estar fazendo pelo menos o exercício que aqui está sendo colocado no LinkedIn. Olha só, primeiro, criar relacionamento. Como é que a gente cria relacionamento? A gente cria relacionamento dessa forma, imaginando que a gente está na rua, que a gente encontrou alguém, começou a falar com ele, já sabe o nome dele, então a gente pode interagir com ele. Então, se a gente interage com ele, é a primeira forma da gente começar a criar relacionamento. E uma coisa que pode parecer maluquice isso. O marketing digital fala o seguinte, se o cliente não te vê e você não vê o cliente, vocês não vão fazer negócio. Ninguém faz negócio de confiança com alguém que ele não conheça. E falar de segurança da informação significa que, no mínimo, tem autoridade, mas depois tem que ter confiança. Eu não consigo contratar alguém que eu cheguei lá e não tive ou empatia com ela, ou reconhecimento de autoridade, e depois uma confiança estabelecida. Então, isso que esses 4 componentes vão estar dizendo, e é um exercício. Então, se a gente imaginar o seguinte, criar relacionamento é o mais fundamental dele. E se vocês olharem, o meu, ele é 25, ele é o máximo, desde que eu comecei a trabalhar nisso. O segundo, interagir oferecendo insights. O Orozimbo é um cara que de vez em quando gera conteúdo lá no LinkedIn. E aí, quando ele gera conteúdo, se a gente simplesmente for lá e clicar o curtir, qual a chance, quando a gente clicou o curtir, de ter lido o texto dele? A chance é pequena, porque a gente não quer nem se dedicar ao tempo, a gente não tem o tempo. Mas se a gente quer ver as pessoas, e aí vou lembrar uma questão que é de filme. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Avatar. O filme Avatar tem uma frase que eu adoro ela e eu dou exemplo sempre. O filme Avatar, ele fala assim, eu vejo você. Eu vejo você, ele supera, eu amo você. Eu amo você é uma frase egoísta. Eu amo você e quero que você me ame. Eu amo você e quero ter você do meu lado para eu apertar, para eu
para te namorar, para tudo. É assim que eu te amo. Agora, eu vejo você, eu quero levar felicidade para você. Eu quero ver você feliz. Eu quero entender as suas dores e a sua ansiedade. É assim que a gente tem que ver o cliente. Enquanto a gente não vê o cliente dessa forma, a gente não vai conseguir se conectar com ele. Porque só assim que ele vai nos ouvir. Agora, ele reconhecer confiança e autoridade, aí tem outros parâmetros que a gente vai estar posicionando. E aí, o segundo, que é esse oferecer insights, significa você perceber o conteúdo que alguém gerou, o tamanho que aquilo teve de esforço para ser criado, se aquilo foi criado com relevância. E aí você pode comentar, colocar para alguma pessoa algo que você aprendeu para mostrar. Isso acontece muito, eu não sei se vocês já assistiram, e eu adoro assistir TV Senado, porque parece um texto chato, que as pessoas falando no microfone. No TV Senado, qualquer uma pessoa que está lá no púlpito, lá falando, no palanque, ele cita 1, 2, 3 pares dele que estão lá no Congresso, que está lá no Senado, para que aquela pessoa peça uma parte e eles comecem a conversar. A conversa fica mais interessante, não é um monólogo mais. E aí, se vocês perceberem, os textos que o Orozimo coloca, os textos que eu coloco, os textos que o Morelli coloca, de vez em quando eu vejo também o Ulisses colocando, a Marielle também coloca. Então, o nosso grupo está rico de conteúdo. E quando eles colocam, a gente, por estar seguindo eles, é uma regra, senão eu não vou percebê-los. Se eu estou seguindo, eu vou receber a notificação. Então, se eu não vou interagir em todo o conteúdo que ele postar, eu tenho que escolher algum e interagir. Isso faz relacionamento. A segunda é conectar com pessoas certas. E uma das coisas que a gente está fazendo com eficiência, e aí eu vou falar que nem todos do grupo fazem isso, mas a gente que está liderando o grupo tem feito com eficiência. Todas as pessoas que entraram no grupo do LinkedIn de Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, 3.060 já, 3.027, 3.030, todas elas receberam uma mensagem minha, todas elas eu conectei com elas, eu pedi para conectar, todas elas no início eu interajo mais, mas como são muitos, às vezes eu não consigo fazer isso. E o propósito é sempre esse, é falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, como é que isso funciona, e colocar no grupo conteúdo que tenha relacionamento com isso. Porque existe uma diferença entre ser interessante e ser interesseiro. E aí vale quando a gente está falando com as pessoas certas e quando a gente está gerando insight. Olha qual que é a diferença. Se eu publico lá sempre uma propaganda, eu estou sendo interesseiro. O que eu estou publicando? Vai ter uma live que eu vou fazer e eu estou convidando vocês para ir lá. Mas eu nunca interajo com uma live que você vai fazer e que você me convidou. Eu nunca interajo com um texto que você fez. Não, quando é do meu interesse, eu vou lá e compartilho e quero que todo mundo participe. Eu nunca olho para o grupo. Eu quero que o grupo olhe para mim. Então, existe uma diferença entre ser interessante e ser interesseiro. E nessa condição, a gente está aqui colocando o suprassumo de tudo. Porque eu só vou conseguir clientes se eu conseguir cativar as pessoas. E isso é o que a marca precisa de levar. Isso é o que a marca precisa de humanizar. Então, por final, é a parte do conteúdo que a gente tem que gerar. Então, eu fui colocando de cima para baixo ali, falando de criar relacionamento, interagir, localizar pessoas certas, aquelas pessoas que têm o mesmo propósito que você. Muito embora, a gente também precisa ter uma preocupação. Existe um algoritmo mau da internet que fala o seguinte: se existem bolas azuis, brancas e vermelhas, e você quis e clicou na bola azul, o seu universo, o seu mundo vai ser só da bola azul. Você não vai mais perceber bola branca, nem bola vermelha, nem amarela, nem cinza, nada. Você só vai ver bola azul. Então, você tem que quebrar o algoritmo para falar o seguinte: do mesmo jeito que numa biblioteca, se você só vai na seção de documentários ou de jurídica, em algum momento você vira e fala assim: eu vou na seção de ficção, que lá vai ser um pouco mais divertido hoje. Eu vou na seção de religião, que lá hoje tem alguma coisa que me interessa.
A gente tem que quebrar o algoritmo, porque senão a bibliotecária vira e fala o seguinte, olha, hoje saiu uma notícia nova do jurídico, vai lá. Ah, saiu uma questão que vai impactar o mercado jurídico, vai lá. E aí você não reconhece nada que está de fora do seu mundo. E aí, provavelmente, você não reconhece nada de que tenha importância para o seu cliente. E se você quer ter importância para o seu cliente, a primeira coisa, quem gosta de futebol aqui? Pode levantar o dedo assim. Todo mundo assiste? Porque quem não assiste futebol não interage com o cliente. 100% dos clientes têm alguma coisa com futebol. Então a gente precisa de, se você não gosta, no mínimo você tem que ler as manchetes, quem foi que fez gol, quem é que ganhou ontem, quem é que vai jogar essa semana, se aquele seu cliente tem algum post que ele colocou, porque isso faz a primeira conexão. Então, se a gente imaginar que algum termo que você não gosta, não faz parte do tempo, não tem prioridade, você fala o seguinte, olha, a partir de amanhã eu vou ter que pegar 1 hora do meu tempo e ir para um lugar que não tenho conforto nenhum, que eu não sei o que está acontecendo naquele mundo para eu interagir com os clientes. E é isso que está nessas primeiras 3 fatores aqui. O último é estabelecer a marca profissional. Como é que é estabelecer a marca profissional? É escrever, é fazer filme, é colocar as coisas na internet. Aí você vira e fala assim, mas eu não quero ser influenciador na internet. Tudo bem. Então, se você quer ser influenciador para o seu cliente, faça algo e manda para ele. Porque ele não quer ler textão, mas ele aceita escutar você falando. Aí você fala assim, mas eu detesto a minha voz. Mas o seu cliente escuta a sua voz o dia inteiro e ele não pode ter esse luxo de detestar a sua voz. Às vezes a gente vai fazer um vídeo pela primeira vez e fala assim, gente, a minha voz é desse jeito, é assim que o seu cliente escuta. Então aceita, tá tudo certo e quebra esse paradigma. É assim que a gente vai fazer criar autoridade. Porque quando ele fala marca profissional, ele fala disso, autoridade. E aí tem uma coisa que é importante. Você pode escrever, mas quem tem que apontar você tem que ser outra pessoa. Por exemplo, eu citei o Orozimbo aqui porque ele é o nosso Jedi. Ele é o cara que tem essa figura, inclusive, de um Jedi, né? Olha só. Se ele tivesse a espada de luz ali, a gente ia falar o seguinte, ó, eu vou ser o Darth Vader para combater ele aqui. Ó. Então, a gente precisa de conectar com as pessoas. E toda vez que eu vejo um texto do Orozimbo, eu vejo um texto do Liz, vejo um texto do Morelli, eu tento ler e escrever algo e até, às vezes, compartilhar. Às vezes, a live que a gente faz, quem compartilha ela primeiro é o Orozimbo e, às vezes, sou eu. E toda vez que ele posta a live, eu vou lá, escrevo algo e compartilho ela também. Porque o algoritmo dos buscadores fala o seguinte, se alguém compartilhou, tem um ponto a mais. Se alguém comentou, tem um ponto a mais. Isso significa que o conteúdo foi se tornando relevante. Por que essa live de hoje a gente está falando disso? Porque a gente está, na primeira live, a gente está primeiro escutando o cliente, que é o nosso grupo. O nosso grupo pediu que a gente falasse um pouco de Lei Geral de Proteção de Dados, na parte prática, e segundo, como vender. E como vender, a gente tem que treinar o nosso perfil. Se a gente não treinar o nosso perfil, a gente não vai ter eficiência nisso. E treinar o nosso perfil tem esses 4 parâmetros. Se eles forem testados no dia a dia da sua vida, se você cria relacionamento, se você interage com seus colegas oferecendo insights, se você se conecta com pessoas certas que estão conectadas com o seu propósito, tanto técnico quanto de cliente, e se você gera conteúdo. Agora, quando você gera conteúdo, você precisa mais das pessoas certas estarem do seu lado, porque é elas que vão estar te indicando para frente. Porque se eu falar assim, eu sou foda, eu sou muito bom, todo mundo vai embora daqui a pouco. Agora, se eu falo que o Orozimbo é bom, todo mundo quer saber o que ele quer falar. Se eu falo que o Dante é bom, todo mundo quer saber. Se eu falo que a Jennifer chegou aqui e já mostrou que ela é uma boa advogada, todo mundo vai falar assim, agora eu quero contratar a Jennifer. Porque foi alguém falando de alguma pessoa. Então, a gente precisa de entender que tem variáveis
que a gente só vai ter influência nelas se a gente também tiver empatia com aquelas pessoas. Então, aquela frase que eu iniciei, eu vejo você, é a frase que faz sentido para a nossa vida, dentro de casa. Porque se você não vê o seu marido, se você não vê a sua esposa, significa que você não está estabelecendo um casamento duradouro. Se você não viu o seu colega de trabalho, se ele não te viu, se você não presta atenção nele, se ele não presta atenção em você, provavelmente daqui a pouco você tem uma empresa sozinha. Você está tocando um negócio sozinho, você não consegue compartilhar com as pessoas. Então, esse exercício que o LinkedIn promove aqui, e olha só, eu até tenho uma eficiência. Olha só como é que está a rede. As pessoas no meu setor, elas estão mais ou menos em 39%. O meu, eu estou em 66%, meu número. E na rede total, está 32%. E o meu é 66%, né? Em 100%. Então, eu sou 5% primeiro, e eu já tive aqui em 1% e 1% aqui. Mas eu acho que o LinkedIn está se tornando tão popular que vai ficando mais difícil estar aqui entre os primeiros. Mas estar entre os 5 primeiros já está bom também, estou feliz. Mas eu comecei a fazer algo para ver se eu melhoro. Eu estou lendo mais o que é escrito no LinkedIn, e aí começou a aparecer algumas pessoas que eu acho que vale a pena. Daquilo que eu falei, quem é do jurídico vai só na biblioteca do jurídico. E na biblioteca do marketing digital, vai aprender um pouco de como se relacionar com as pessoas, de como interagir com as pessoas. Porque o marketing digital, ele é extremamente forte nesse setor. E eu acho que o LinkedIn foi brilhante quando colocou isso desses 4 parâmetros. Então, a gente tem 4 pilares para fazer um trabalho. Tanto, se eu não quero ser um influenciador, dentro de casa, no escritório, no trabalho, na igreja, no bar, aonde você quiser influenciar as pessoas que estão à sua volta. Se você quiser fazer isso na rede social, você vai ter que fazer esse exercício dessa forma. E aí, é claro, a gente tem que ter presença no LinkedIn, que é uma rede profissional. Então, seu currículo lá tem que ser algo vivo. Você tem que estar editando ele constantemente, de acordo com o que as pessoas te buscam. Então, você tem que colocar lá, principalmente, as suas experiências. Até as suas experiências voluntárias. Se você é voluntário na igreja, tem que estar escrito lá. E agora, uma coisa que parece assim brincadeira, né, que é o TikTok, tem que estar lá também. Porque todo mundo que trabalha tem que ter algo divertido para colocar. E se você quer ser influente na rede digital, você também tem que ser divertido. Não existe ninguém que só fala coisa séria. A gente tem que quebrar de vez em quando, porque a gente tem que ter algum relaxado, a gente tem que ter alguma brincadeira. Porque se a gente não tiver isso, a gente vê isso nos caras que são fantásticos. Por exemplo, quem assiste Silvio Santos vê isso o tempo todo. Ele fala uma reportagem, ele brinca, ele conversa com o público dele que está sentado lá na frente, ele inclusive dá uma sacaneada com essas pessoas, né? Ele brinca a ponto de vez em quando dar uma surtada nas pessoas. Mas é assim que as coisas funcionam. E todos os grandes caras que estão na televisão hoje, eles usam isso. Eles pararam de ter propaganda. Não sei se vocês perceberam isso. Os programas muito grandes, eles agora fazem propaganda dentro do programa. Eles não saem para você mudar de canal. Eles fazem a propaganda lá dentro. Então, o tempo todo eles vão te provocando, de vez em quando, um marketing interno, direcionado. O objetivo da primeira passagem é esse, é contar um pouco daquilo que eu achava da questão de influenciar o mercado, que a gente já tem um mercado, que é o mercado técnico, mas a gente precisa de criar um mercado, e a gente só vai conseguir influenciar se a gente fizer muito conteúdo localizado. E aí, eu queria até abrir para perguntas, se alguém tem alguma coisa para colocar, porque senão eu continuo, porque esse tema é o que eu mais gosto de falar, e eu falo dele a vida inteira. Ninguém quer falar nada? Então eu vou falar só de mais um item. Mas quem quiser falar, pode entrar direto. Ou se não, coloca a mãozinha aí. Uma das coisas que a gente fez e se tornou muito relevante
principalmente no conteúdo que a Indica publica no blog. Porque hoje, a gente tem marketplace de conteúdo. Marketplace de conteúdo é o LinkedIn, é o Instagram, Facebook, TikTok. Esses são marketplaces que você coloca conteúdo lá de acordo com a regra que o marketplace define. Então, se você quiser colocar algo lá que seja obsceno, você vai ser bloqueado. Eles não vão deixar você seguir. Se você colocar algo de política que eles entenderem que é fake news, eles vão te bloquear. O único lugar que é seu é o seu site. Esse é seu. É claro que você tem responsabilidade. Se você fizer algo que seja ilegal, a sua assinatura está lá, a polícia vai chegar em você, então você também tem um problema. Mas isso é um contexto de sociedade. Mas lá é um lugar que você pode fazer praticamente o que você quiser. Lá não tem ninguém que vai te tirar. E uma coisa, o Orozinho mais o Dante já são da dinossauros, então eles lembram do Orkut. Vocês lembram do Orkut? O Orkut... A Vânia também lembra. Eu tinha que ser discreto, né, Vânia? Eu falei, as meninas não lembram, não. As meninas é tudo novinha. Mas é porque... Imagina se você tinha muitos seguidores no Orkut e o Orkut deixou de existir. Por exemplo, tem gente que hoje que acha que o Facebook deixou de existir. É bobagem. O Facebook é a carteira maior que ele tem lá para fazer dinheiro. Ele, inclusive, comprou o Instagram para ficar tendo as duas plataformas, né? E aí o TikTok vem crescendo. Eu não sei como é que o TikTok vai gerar dinheiro para as pessoas nesse mercado que a gente está. Eu acho que o LinkedIn está num lugar mais focado para a gente. Mas o site é o lugar que você pode escrever. E lá no site eu já vi esse texto do hospital, a gente discutiu ele aqui numa live. Quando eu falei de hospital, e a gente falou aqui, que o hospital ele é o principal questão de saúde, mas dentro do hospital tem uma hotelaria. Então, todo mundo que está lá deitado numa maca, ele é considerado um hóspede dentro do hospital. É um hóspede que toma café da manhã, é um hóspede que almoça, que janta, que usa o banheiro. Então, tem um serviço de camareira que precisa de estar lá. Tem um serviço de cozinha que precisa de entender cada um dos pacientes, porque o prato que vai ser servido está de acordo com o que o médico receitou e o cliente aceitou também. Porque se você pode, por exemplo, eu só posso comer raiz cozida. Eu posso pedir para que a raiz cozida venha mais baroa ou mais inhame. Eu posso escolher, mas a cozinha vai ter que atender o meu pedido. Então, é um serviço de hotelaria. E esse serviço de hotelaria ainda tem que ter os dados sensíveis de cada paciente. Porque se ela mandar para um cara que não pode comer raiz, que só pode comer folha, ou que não deveria comer nada naquele dia, o que vai acontecer? Se ele vai fazer uma cirurgia no dia seguinte e ele acabou de receber um jantar pesado, ele vai ter um problema na hora da cirurgia. Então, a cozinha tem que ter os dados sensíveis e o diagnóstico do médico, o que vai acontecer, quais são os procedimentos. Quando a gente está falando disso, a gente só falou da hotelaria que está lá dentro. Mas imagina o corpo de enfermeiros que está lá dentro e que também precisa, porque vai estabelecer quem é que vai tomar uma injeção, quem é que vai tomar soro, quem é que vai tomar anestesia. Olha só o tamanho de problema que a gente falou agora em 2 setores. Agora imagina a parte de laboratório, que vai fazer o exame e que tem que entender se o cara está com câncer, se o cara vai simplesmente arrancar um dente, ou se o cara vai ganhar um neném. Então, imagina o universo que é no laboratório que vai tratar em todas as informações de dados sensíveis. E, eventualmente, dados sensíveis, eles ainda têm que ter níveis diferentes. Então, quando a gente falar com um hospital, para o administrador do hospital, ele tem que entender quem é que pode entrar no hospital,
porque a pessoa tem que ser registrada lá, igual no hotel. Ninguém entra no hotel se você não passar lá e fizer um check-in. E antigamente, nem é por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, mas por segurança hospitalar, eles implementaram em alguns hospitais, não são todos os hospitais que têm isso, aquela portaria com catraca. Alguns, o cara chega e fala assim, eu vou visitar fulano de tal. Tem catraca. A mulher aperta e abre. Então, por quê? Porque ninguém ficou preocupado com isso ainda. Então, quando a gente está falando, por exemplo, a gente está falando da relação de dentista. Se a gente imaginar, olha só, um dentista, ele, com a arcada dentária, com raio-x, ele identifica uma pessoa morta. Porque ela já acidentou lá e queimou tudo. Só sobrou a arcada dentária para identificar. Isso é um dado sensível. Imagina um cartório que está lá fazendo um litígio de pensão alimentícia, porque separou o casal, e aí tem alguém que está comprando a empresa do cara e não sabe ainda que ele separou, e ele vai ter que agora lidar com duas pessoas, porque na separação os dois têm que assinar, se eles eram sócios. Então, todos esses são dados sensíveis em nichos diferentes, que se a gente não entender cada um deles, a gente vai argumentar de forma ruim. A gente vai argumentar de forma a não atender as pessoas. Então, a gente precisa, o tempo todo, estar preocupado aonde que a gente está falando. E esse texto do hospital, eu achei tão legal que eu estava num grupo que não tinha nada a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados do nosso grupo, né? Mas tem a ver com segurança da informação. O cara falou assim, olha, eu li um texto essa semana que o cara escreveu lá sobre o hospital e me deu uma clareza do que ele é o universo. E aí eu fui ver o texto que eu tinha colocado. Eu acho que é o Morelli que falou sobre microtik. Microtik é um equipamento que fica entre a empresa e o mundo. É como se fosse uma portaria digital dentro das empresas. É um equipamento. O Morelli mandou para alguém que era colega dele lá para ler, aí depois falou o seguinte, opa, isso aqui é do Pedrinho. É o Pedrinho que escreveu. Por quê? Porque essa questão de estabelecer a marca profissional, eu sou o cara da TI e eu falo muito sobre segurança da informação. Então, eu estou falando sempre, igual lá no hospital, da catraca, que tem um controle de credencial, quem é que vai entrar. Credencial é um negócio muito relacionado à informática. Os sistemas que estão lá dentro, como é que estão a hierarquia? Se você está conectado na internet direto, significa como se a sua porta da sua casa tivesse 100% aberta. E aí você vira e fala assim, se ela tiver 100% aberta, o que vai acontecer com a sua casa? Ela pode ser invadida. Então, cada vez que a gente lida com essas informações, a gente precisa ou de um profissional que nos apoie, ou de a gente entender um pouco mais. E é claro que na hora que a gente vai escrever o conteúdo, isso vai se tornando um pouco mais rico, né? E aí, essa é a visão que eu olho quando eu vejo esses parâmetros do LinkedIn. Eu falo o seguinte, olha, a gente tem muito que pode ser feito. E aí eu acho que esse é um exercício que cada um poderia fazer, falar o seguinte, eu vou entrar lá no LinkedIn, normalmente você está aqui, olha, no feed, aí ele vai abrir aqui, ó. E aí, ó, é o que está acontecendo no LinkedIn. Aí você vem aqui, ó. O meu já fica até gravado, está na memória. E aí, se você fizer esse exercício aí agora, você vai ver. Isso não é uma ferramenta que está disponível no celular, tá? Aquele aplicativo do celular não vê isso, só no computador. E aí, esse é um exercício que eu acho que vale para o nosso grupo interagir e melhorar a nossa conexão com o nosso mercado. E dessa forma, a gente poder estar influenciando o mercado de clientes a se tornar clientes de ajuste de segurança da informação. Tá tudo certo, gente? Todo mundo está feliz? Então, eu vou continuar aqui. Não tem nenhuma dúvida? Como é que está o Sales/SSI de vocês? A Marielle quer falar, que legal. Conta aí, Marielle.
como é que está o seu Sales/SSI? Olha, eu sinceramente nem sei, viu? Eu nem olhei. Estou no celular, eu tiro a minha câmera, porque toda vez que eu coloco pelo celular, eu caio. Eu prefiro escutar, né? Mas, assim, o que eu acho interessante é que para o nosso mercado, a LGPD, você tem que interagir com os mais diversos profissionais. Esses dias foi assim, bem interessante. Alguma pessoa pediu para me adicionar. Não, eu pedi para adicionar uma pessoa. E aí a pessoa me respondeu, né? E essa troca de informação é bastante importante. Eu falei, que bom que eu estou entrando em contato com algum advogado da área, né? Disse a pessoa. Eu adoro quando pessoas do direito me procuram, né? Porque aí dá para, às vezes, trocar experiências, informações, e acho que a pessoa da área de TI. Então, assim, é importante a gente integrar com outras pessoas de outras áreas, tanto do marketing quanto do TI, né, quanto do direito, e assim vai sair um pouco da bolha, né, como diz a história, sai um pouco da bolha e você tem as informações necessárias dentro até da própria LGPD, mas de uma visão diferente, né, de profissionais de outras áreas que atuam na LGPD. Eu há pouco tempo era pequenininha no LinkedIn, né? Eu comecei adicionando o pessoal, fui vendo as informações e tem me acrescentado bastante, né? Porque você não fica só com a visão jurídica, você fica com a visão de todos, no final das contas. E a Marielle é a responsável da nossa mudança do status, né? Do antigo grupo para o novo grupo. A Marielle levantou o dedo um dia e falou assim: eu posso conversar com você? E aí a gente iniciou uma conversa e aí a gente estabeleceu essa questão, né, de criar um grupo com um propósito diferente, né? Porque a gente agora, esse modelo, ele vai iniciar sempre com 17, 20 minutos de live sendo comentado. E aí, por conta de que isso? Porque a Marielle falou o seguinte: olha, a gente tem muita informação, a gente está fazendo um esforço muito grande e a gente pode ter outras soluções. Inclusive, né, Marielle, que é aquela posição da gente criar pontos de presença nos estados, com delegados administrando, né, com pessoas que vão estar sendo gerentes disso, né? Isso mesmo, é um ponto que eu acho bem interessante, né? Pessoas que realmente queiram participar e queiram difundir a ideia e tal. Não, eu quero ser representante de vocês, por exemplo, né? E levantar a bandeira e trabalhar mesmo, né? Vamos criar algo prático para ajudar as pessoas e dentro do tema da LGPD e levar não só a ideia do grupo, mas também o prático mesmo, para pessoas trabalharem, você atender, você tem sua empresa ou seu escritório, e você treinar as pessoas para o mercado de trabalho. Não ser algo só na teoria, só falado. Né? Porque, como diz o Pedro, de especialistas e de pessoas certificadas, o mercado está lotado. O que a gente precisa é mão na massa mesmo. E aí a gente vai se organizando para que isso aconteça e facilita. Que aí vão ter muitos vendedores, muitas pessoas que vão poder estar apoiando, e eu acho que esse mercado, se alguém for fazer algo, vai gerar muito trabalho, e sempre gera muito trabalho, né, para quem já teve a experiência. Então é isso. Rosinho. O que eu penso a esse respeito é o seguinte: quando se fala em vendas, a gente sempre está procurando furar uma bolha. É porque boa parte das pessoas interessadas, de alguma forma, ela faz parte de uma, de duas, talvez até mais, mas é o que a gente fala de nicho dela, de bolhas. Mas, às vezes, o que você vende, por exemplo, a gente que vende LGPD, né, a gente que está envolvido com oferecer os nossos serviços, né, e a gente tem que entrar em contato, falar, né, interagir, ter acesso a uma série de bolhas. O que diferencia
o vendedor hoje, né, a gente se colocando como facilitador LGPD ou qualquer outra informação, ou qualquer outra formação dele, né, seja o pessoal do direito, seja o pessoal de segurança da informação, seja o vidraceiro, seja, enfim, aquele cara que oferece serviços, ele sempre tem que furar bolhas, né? Porque a quantidade de informação é tanta hoje, ele recebe tanta informação que ele não consegue digerir tudo. Então, o que acontece? As pessoas se restringem, né? No marketing, a gente fala, se você oferece para muitos produtos, para muita gente, você acaba ficando invisível, porque você não tem que apresentar muita opção, né? As pessoas se perdem, ela quer trabalhar com poucas opções. Então, esse mercado de LGPD, a gente está sempre encontrando inúmeras bolhas. E o diferencial do mercado, o diferencial do profissional hoje que vende, é ele ter a expertise, ele ter a capciosidade de furar essas bolhas, né? De entrar em determinados nichos, né? O nicho por exemplo, de escola, né? De educação, de saúde e vários outros, né? Então, a primeira expertise que a gente tem que aprender, o vendedor ele tem que aprender, eu estou falando vender LGPD baseado naquilo que você falou lá, que é uma das maiores preocupações das pessoas é saber vender, né? O primeiro a luz que tem que acender é que ele fala, olha, eu vou entrar no mercado que é fechado, né? Como que eu entro nesse mercado? Então, ele entender o mercado, como é que funciona o mercado de hotel, como é que funciona o mercado de saúde, como é que funciona o mercado de educação. Depois, o processo de venda, de chegar, de abordagem, que a gente vai falar na sequência, em outras lives aí, a gente até, com alguns colegas, a Vânia está por aqui, a gente criou um guia consultivo LGPD, a gente vai apresentar para vocês, né? E essa expertise das pessoas, né? A primeira coisa que eu sempre falo é você tem que saber furar as bolhas. O influenciador digital, o que ele está fazendo o tempo todo? Né? Se ele trabalha com público infantil, ele sabe que o público infantil é uma bolha. Agora, como que eu penetro nesse público? Né? Como que eu chego até ele? Então, a estratégia de venda que você tem, a estratégia de engajamento que você tem, a estratégia de interação, né? Que você tem com o seu público, é o primeiro ato dele. Senão, ele não entra. Né? É isso. Bom, Rosinho, eu acho que eu estava esperando essa condição, né, de você ter falado, porque essa parte da venda, né, a gente tinha conversado isso ontem, ela só vai acontecer se a gente tiver exercício aqui e isso acontecer, né? Se a gente não tiver o exercício, a gente não vai estar praticando. E a gente pode falar o que a gente quiser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas pessoas que não têm a experiência de realizar vão estar assimilando um pouco de experiência, porque vão ter o diálogo, vão ter a percepção de como que vai acontecer, mas ainda assim vão ter a insegurança de vender. Daniel. Bom dia, gente. Sobre esse ponto, eu acho que um dos principais desafios é a gente conseguir traduzir a nossa técnica, seja de segurança da informação, seja da área de computação, ou seja da área da legislação mesmo, conseguir traduzir isso para o nosso público, porque, como até o Pedro estava falando no início, um pouco antes de começar a gravar, para quem é advogado, por exemplo, você não pode chegar lá falando de lei, de artigo, pura e simplesmente, né, da parte técnica. A gente tem que saber trazer isso para a realidade do cliente e conseguir fazer com que ele sinta necessidade naquilo, né? Porque é um mundo que ele não conhece, é um mundo que
para a gente que está na área pode parecer super natural, mas para uma pessoa que está navegando no Instagram, por exemplo, ela não está preocupada em proteger os dados dela, ela não está pensando que a empresa dela precisa daquilo. Então, é conseguir traduzir isso, fazer com que a pessoa sinta que ela precisa do que você está vendendo, conseguir demonstrar que isso é importante para ela, mas sem ser chato e sem ser puramente técnico, né? Porque a pessoa que está ali no Instagram, por exemplo, o Pedro até citou a questão do TikTok. A pessoa não está ali pensando em problemas, digamos assim, e a gente, querendo ou não, está levando uma situação problemática que ela precisa resolver e ela ainda não sabe disso. Então, a gente tem que convencer ela de que ela tem um problema que precisa ser resolvido e que a gente vai resolver esse problema. Mas, ao mesmo tempo, isso precisa ser de uma forma dinâmica, interativa. Eu não posso ser só a Daniela profissional ali na rede social. Então, muito se discute, por exemplo, a questão do Instagram. Se você vai criar um perfil profissional só, ou se você vai atrelar o seu perfil pessoal ao seu perfil profissional e trazer ali pitadas do seu dia a dia dentro do seu perfil profissional e interagir com esse público dessa forma. Então, eu acho que talvez um dos principais desafios para quem precisa produzir conteúdo, né, porque a gente precisa levar essa informação de certa forma, porque informação, como o Orozimbo falou, está lotado, né? A gente precisa ser sintetizadores dessa informação e levar isso de uma forma mais objetiva para a pessoa, para que ela entenda que ela precisa daquilo. Mas, ao mesmo tempo, é esse o desafio, né? Aí que está a chave de tentar fazer com que esse conteúdo seja interativo, que seja interessante e provocar mesmo essa dor na pessoa, né? Que ela ainda nem sabe que ela tem. Então, a gente tem todo um trabalho, assim, de realmente provocar essa mudança de consciência na pessoa e fazer com que ela compre o que você está vendendo. Então, assim, é realmente um desafio. Daniel, essa condição que você acabou de falar é muito importante. Às vezes, o Instagram ou qualquer outra rede, a gente o tempo todo. Por exemplo, quando a gente fala assim, um sacerdote, um pastor, ele é pastor só na hora que ele está na igreja ou na hora que ele está na rua conversando com as pessoas? Então, do jeito que a gente precisa estar sendo representado no nosso avatar. Porque às vezes a gente não percebe, mas a rede social é nosso avatar, é a forma digital que as pessoas estão nos vendo. E se a gente transforma aquilo em máscara, pode ser que elas não estejam vendo a gente da forma correta. E o ideal é que a gente não seja o tempo todo sério. Pelo menos é uma proposta que eu acho que vale, né? Ulisses. Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Eu achei bem bacana aí esse paralelo que você fez aí, Pedro, em relação à questão do avatar com Eu Vejo Você, né? Porque eu acho que a questão do propósito desse grupo também, ele vai muito além apenas das competências. A gente trabalha também um pouco a questão das pessoas, né? É o tal do soft skills que a gente fala, né? Nós temos aí o soft skill, o hard skill, e que são coisas muito diferentes, né? Hoje a gente sabe, por exemplo, eu sou empresário, eu sei que hoje, para contratar uma pessoa, não basta apenas competência, ela tem que ter o tal do soft skill, que vai mais na parte do caráter, como que ela vê, os paradigmas, enfim. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for pegar o próprio Avatar, a gente vê que o Milico lá, quando entrou na Terra alheia, vamos falar assim, ele ia ser morto por ela, né? Então veja que ela viu lá, então, né, algo piscando que tinha muito valor para ela, e aí vem a palavra valor aqui, né? Qual que é o valor que tem? E mesmo ela tenha falado para ele, eu vejo você, num primeiro momento ela não viu. Ela simplesmente mata ele. E a gente tem essas questões de valores. Aí a gente pergunta, quais são os valores que nós temos? Quais são os paradigmas que nós temos hoje, né? Que define o nosso propósito, que nem foi falado pela Marielle no começo. Porque essa questão de propósito depende muito do valor que você tem. Porque quando seu valor é para ajudar o cliente e o cliente não quer ser ajudado, não adianta quebrar bolha, né? Eu não preciso empurrar. O meu propósito é lhe ajudar. Você não quer ajuda? Eu vou procurar quem precisa de ajuda, porque esse é meu propósito, né? Agora, quando o meu propósito é ganhar dinheiro, cara, eu quebro a bolha, arrebento a bolha, eu vou atrás, eu vou tentar vender para fazer de qualquer forma, porque o meu interesse não é, o meu propósito não é te ajudar, é vender o meu produto.
Então, veja que interessante essa proposta... e interesseiro. Interessante e interesseiro. E hoje a gente sabe que nesse mercado tem muita gente com hard skills fantástico, né? Você entra no LinkedIn do cara, mas o propósito do cara, na hora que você vai ver, é justamente quebrar bolhas, né? Ele entra em qualquer mercado desde que você tenha dinheiro e quando o cara está assim, fala assim, ele quer vender, né? Então, quando a gente inicia, eu gosto muito da metodologia do IAPP, porque ele começa já com a parte de maturidade, né? Qual que é a maturidade da empresa? Eu não sei quais são a metodologia que eu uso, mas quando eu chego numa empresa, a primeira coisa que eu vejo é aonde que essa empresa está, qual o nível de maturidade dessa empresa. Só que a gente olha muito para fora e não vê para dentro. Aí eu pergunto, qual o nível de maturidade que eu tenho, né? Antes de chegar nesse cliente. Quais são os níveis que eu coloco para verificar o meu nível de maturidade para eu atender determinados tipos de cliente? Porque, veja, a gente sabe que hoje a gente está trabalhando com cultura. Quando você vai mexer com LGPD, você está diretamente mexendo com a cultura. Mas será que eu estou preparado para essa cultura dessa empresa? Né? Então, veja que há um preparo anterior, que é o nosso preparo, primeiro, de nossa maturidade, para a gente saber qual é o nosso nicho, por que a gente está preparado, né? Para aí sim a gente definir aí os propósitos, né? E os clientes que a gente vai estar atendendo. Só queria fazer esse adendo aí, porque eu achei muito legal essa questão do eu vejo você, porque a partir disso a gente consegue enxergar o outro, né? Exatamente. E vou passar a palavra para a Jennifer, mas lembrando que a gente tem esse compromisso de terminar às 10 horas, já são 10h02, então eu já estou também aqui me despedindo, mas antes vou fazer a foto, tá, gente? Mas fala aí, Jennifer. Breve, mas aqui os colegas trouxeram questões tão interessantes que eu achei legal pontuar. Achei muito interessante a fala da Daniela, quando ela fala ali sobre, né, de criar, né, esse desafio de o cliente nos notar a importância da LGPD. De fato, é importante porque é um mercado muito novo, né? A internet, por si só, é um mercado muito novo. Todos os desafios da internet são, de fato, uma novidade para os profissionais, para as pessoas que atuam na rede. Os problemas surgem diariamente. Então, assim, uma coisa que é um grande desafio, de verdade, primeiro, educar. A gente tem que ter essa importância, né, de mostrar para o cliente, não só para o cliente, né, clientes em potencial, para o público em geral, que os nossos dados são importantes. A gente não tem essa noção, e só tem noção quando um problema acontece. Ultimamente foi muito comum invasões de conta de WhatsApp, quando pessoas começaram a se utilizar de perfis de WhatsApp de pessoas, golpes e tudo mais. Aí as pessoas começaram a perceber que tem alguma coisa de errado, que eu não posso ficar compartilhando meus dados à torta e direito. Mas isso é um processo lento e gradual. Então, a nossa primeira importância é ensinar, educar as pessoas e criar esse ambiente para que as pessoas se sintam seguras de nos procurar. Venda pela venda, a gente não pode ser agressivo, principalmente o advogado, exatamente, conscientização. O advogado ele é muito limitado nessa questão de vendas, né? Então a gente tem que criar esse ambiente seguro, mostrar autoridade, saber se posicionar nas redes, e posicionamento vem por meio de conteúdo, e principalmente conhecer o nicho do teu cliente, saber o teu nicho e conhecer o negócio dele com profundidade. O teu conhecimento técnico, isso é base, você tem que saber. Mas uma coisa que os advogados não aprendem, porque a faculdade ela só nos dá as ferramentas técnicas, que você tem que entender qual que é o core business do teu cliente. Eu estou trabalhando com uma startup, você vai ter que saber os termos técnicos das startups, porque eles têm uma linguagem diferente. Se você quer trabalhar com os players do mercado digital, você vai ter que saber os termos técnicos desse meio. Então, assim, uma coisa é você fazer um post numa rede social falando o que é titular de dados, o que é dado pessoal. Outra coisa é você falar, a sua landing page está atualizada a LGPD? Você faz consentimento recíproco nos e-mails? Os seus leads, eles deram consentimento para que você possa tratar os dados deles? Então, você pega conceitos do teu cliente e você atua com conteúdo educativo, mas de uma forma inteligente. E você consegue chamar a atenção do teu espectador e, quem sabe, converter essas pessoas em potenciais clientes, pessoas que vão consumir o teu conteúdo de uma forma muito mais direta. Obrigada, pessoal. Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa de entender as condições de cada um, né? Quem é mais vendedor, quem é menos vendedor. E eu acho que essa é uma das propostas.
Se a gente tiver uma interação mais forte do nosso grupo, pelo menos a gente vai estar criando não só um negócio, mas uma oportunidade que todos possam estar crescendo, todos possam estar tendo clientes e todos possam estar tendo oportunidade. Eu acho que a gente olhar para dentro do grupo e não ficar com muita restrição, falar o seguinte, eu não posso abrir, eu não posso... Não, a gente está em lugares distintos, o que um pensar, provavelmente 1 milhão de gente já pensou, a única diferença é que você está na frente do seu cliente. E você tem por trás, se você fizer uma interação boa, se você conectar bem com as pessoas, você tem atrás de você a possibilidade de estabelecer uma autoridade na frente do seu cliente. Ele é seu cliente. Ninguém vai tomar isso de você. Então a gente precisa também dar essa segurança. Por mim, eu estou entendendo que a live de hoje terminou. Estou feliz de ter trago um assunto que não era muito relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados, mas fazia parte do enquete e é uma questão que eu acho que de vez em quando a gente vai estar trazendo e depois da Daniela ter colocado aí, acho que uma próxima pode ser uma live de alguém que seja influenciador do Instagram e que venha aqui contar para a gente como é que isso pode acontecer e o que cada um tem que fazer. Porque a gente vai ter que melhorar, talvez não nos tornarmos influenciadores na rede digital, na social media, né, na rede social, mas que a gente faça isso melhor no contexto que a gente vive pessoal, né, dos colegas, dos grupos que a gente participa. Vou tirar uma foto, mas antes vou parar aqui a gravação